sem mais delongas, eu vou chamar a nossa convidada especial. Então, hoje a gente está aqui com a Amanda Santos, que é empresária e proprietária da MD Modas. Acho que muita gente conhece aqui. Então, Amanda, por favor, vem aqui no palco com a gente. Olá, maravilhosas, bom dia! Um prazer conhecer vocês. Estou muito feliz por ver essa sala tão cheia de mulheres potentes, empreendedoras. A gente sabe que não é fácil. Estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha trajetória com vocês vai ser incrível. Muito obrigada. Então, vamos lá, aqui, a gente está no momento aqui entrevista, não é? Ó, cadeirinha aqui para a gente poder fazer essa prosa boa, porque a ideia é um bate-papo. Eu tenho algumas perguntas aqui para iniciar, né? Para a gente falando, né, sobre esses bastidores, esses desafios que é empreender no Brasil. Então, no lugar, né, de quem empreende na ponta, sabendo, né, dessas dificuldades, enquanto uma mulher negra, né, mãe de duas, e como que a gente vai equilibrando esses vários pratinhos, né, Amanda? Então, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente nessa manhã. Você que abraçou o projeto já há algumas edições, né? Participou ativamente, divulgando inscrições também. Então, certamente, a gente tem empreendedoras. Quem aqui veio através da rede da Amanda? Olá! Ai, que legal! Oh, muito bom, muito bom. Então, é isso, né? Ajudando a pulverizar. A gente estava conversando, né, a importância de programas como o da Empreende Aí, para fomentar pequenos negócios de comunidades e favelas, né, de uma maneira estruturada. Nem sempre a gente tem acesso a isso, e quando a gente olha para o mercado, geralmente, quando se tem um valor muito elevado, né, Amanda? Difícil de encaixar dentro das nossas despesas. Mas tudo isso a gente vai conversar aqui no nosso bate-papo. Então, eu queria, para começar, que você se apresentasse. Quem é a Amanda? O que faz o seu negócio? Como é que você chega até aqui? Pode ser? Pode, claro. Muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Santos. Eu tenho 31 anos, vou fazer 32 no final desse mês. Sou mãe de 2 meninas, Melissa, de 6 anos, e Naomi, de 6 meses. Eu empreendo desde os meus 18 anos, então tem um tempo aí. Já quebrei 2 vezes, e se hoje eu estou aqui é porque eu não desisti. Então, a gente sabe que não é fácil. Eu trabalho com moda feminina inclusiva. Então, eu confecciono roupas para grandes gostosas, entendeu? E de todos os tamanhos. Então, exemplo, eu trago essa inclusão. Se uma mulher tem quiser... pedidos ali, hein? Tá vendo? É sobre. Se uma mulher quiser usar um vestido como esse, eu confecciono ele do tamanho 36 até o tamanho 60. Vou parar aqui, que se a gente começar... Né, senão já vai... Bacana. E quais foram esses desafios assim que você lidou na trajetória, assim, Amanda, desde o começo? Meu sonho, eu falava, não é para mim, porque eu não tinha dinheiro para poder abrir o meu próprio negócio. E eu vim de uma crença, né, que isso veio da criação, enfim, de que só daria certo na moda pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm ou é herdeiro, ou tem um marido para financiar. Eu falei, eu não tenho um marido rico, eu não sou herdeira. Como que eu vou dar certo? De onde eu vou tirar esse dinheiro? Como eu vou fazer dar certo? Então, eu comecei revendendo, eu era sacoleira. Eu ia de porta em porta, com as roupas, fazia visita na casa das pessoas, fazia entrega em estação de metrô, em salão de beleza. Então, eu comecei dessa forma. E eu fui sacoleira por muitos anos. Né? Só há 4 anos atrás que eu decidi largar tudo. Falei, quer saber? Cansei de trabalhar para os outros, cansei de dar o meu melhor para os outros. E se eu der o meu melhor para mim mesma? E com medo, tá? Porque se desse errado, eu também não tinha quem segurasse minha mão ali. Eu ia ter que me levantar sozinha. Mas foi essa coragem de acreditar em algo que eu não vi ainda que me fez faturar em 4 anos 4 milhões com a minha marca. Oh, muito bom. Ver um modo empreendedor dentro, né, do mercado. A gente sempre gosta de prezar, Amanda, por uma troca, né, bem pé no chão, assim, com os empreendedores, falando desses desafios, jogando a real, né, falando de propósito. Então, entender realmente se a gente tem o perfil para empreender, porque nem todo mundo tem essa disponibilidade, né, enfim, habilidades. Então, acho que é importante a gente fazer esse processo, né, mesmo de se descobrir, entender se o nosso sonho, o nosso objetivo está atrelado a isso. Porque se estiver, quando chegar esses momentos do perrengue, a gente sabe por que a gente decidiu empreender. Né? E aí eu queria entender, Amanda, se dentro desse processo você precisou mudar algum comportamento, né? Passou por algum processo de amadurecimento para que o seu negócio deslanchasse, assim, se você precisou realmente virar a chavinha, como você trouxe, né?
O que eu mais precisei fazer foi quebra de crenças. Gente, a gente, às vezes, não imagina o quanto a nossa mente faz a gente desacreditar de nós mesmas. A gente acaba criando coisas que não existem, né? Então, assim, o que me fez deslanchar, despertar em mim, foi acreditar em mim mesma. E eu pensei, eu vou tentar, não vou desistir. Então, o que mudou para mim, eu comecei a colher os resultados. É muito importante a gente quebrar essas crenças limitantes de eu não posso, eu não sou capaz, só para outra dar certo. Sabe? Quebrar isso. Toda vez que vê esse tipo de pensamento, repreender, porque isso é o sabotador gritando, falando que você não pode. E você pode sim. Entendeu? E você pode, com o pouco que você tem, você consegue escalar. Porque se eu conseguir escalar, você também consegue. E essa mudança veio para mim quando eu coloquei na minha mente. Eu vou fazer dar certo. Boa. Muito importante esse exercício, né, a gente se imaginar dentro dessa posição, porque é uma posição desafiadora, né? Favorável, né? Então é importante a gente ter muita clareza mesmo do que a gente quer, né, e projetar isso, né, e poder se organizar para poder realizar, né? Acho que traçar metas, ter um plano de ação de como fazer para chegar lá é importante, né? Então acho que a parte motivacional é importante para dar essa energia, essa força, mas também a ação. Com certeza, e é o que eu falo. Eu gostaria que, com aquela Amanda dos 18 anos, eu tivesse um Empreende Aí. Porque eu penso, meu Deus, se eu tivesse esse conhecimento, desde quando eu comecei, de projetos como o de vocês, que apoia o empreendedor, que dá um curso, que dá uma qualificação, porque a gente sabe o quanto isso é caro. E ali, quando a gente está empreendendo sozinha, às vezes a gente fica muito perdida, porque a gente é a que faz a foto, é a que responde o cliente, é a que divulga o produto, é a que atende, é a que, sabe, que cuida de tudo. Então, para a gente é muito complicado. Que momento que a gente vai conseguir investir em conhecimento? Então, ter projetos como o Empreende Aí faz toda a diferença. Eu tive que perder muito dinheiro para poder aprender muita coisa. E ver projetos como o Empreende Aí, que dá esse acesso ao conhecimento, é incrível, e é por isso que eu estou aqui, porque eu realmente acredito no projeto de vocês. Boa, obrigada, Amanda. Acho que é isso, né? Essa rede cada vez mais fortalecida é extremamente importante, né? Porque não dá para empreender sozinho, a gente precisa dessa rede de apoio, né? E às vezes é um caminho meio solitário, né? A gente se sente muito só para tomar as decisões. Então, por isso a importância da gente estar, né, conectado, mantendo essa rede bem. Como é que você faz hoje para buscar conhecimento? Como é que você se prepara? Quais são as suas fontes, assim, hoje em dia? Eu tenho várias fontes. Eu gosto muito de ler, então leio livros, vejo tendências, eu também estou muito antenada em tudo que está acontecendo, aí agora depende, porque tem a parte de conhecimento da parte administrativa e financeira, que eu vou ser bem sincera, não é a parte que eu gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. Enquanto a gente não tem alguém para fazer, a gente tem que dar um jeito de fazer um pouco de tudo. Então, a parte administrativa e financeira, eu faço muitos cursos online, já participei de diversas mentorias, né? E esse despertar veio para mim depois que eu participei do Shark Tank. Que aí, depois que eu fui para lá, minha cabeça mudou. Porque antes eu me via como... Eu tinha até vergonha de falar, quando alguém falava, você é dona de uma loja. Eu falava, não, eu não conseguia me ver como a mulher que eu era. Eu tinha medo de me confirmar, de alguém falar, Amanda, você é isso, e eu falar, não, eu sou mesmo. Não, imagina, que isso, sempre querendo ser essa pessoa humilde para não aparecer. De mentorias, então eu busco conhecimento para parte da minha empresa, através de cursos online e mentorias também. Boa. Essencial a gente estar conectado, né? Porque sempre quando surgem aquelas situações, você fala, socorro, alguém pode me ajudar, né? É a essas pessoas que a gente recorre muito viciado, estando dentro de uma situação, de um problema. Então, essa rede, ela é fundamental. E essa rede formada entre vocês é muito potente, assim. Empreendedores, principalmente financeiro, né? A gente vai misturando finanças pessoais, finanças do negócio. Mas é importante que a gente, ainda que não seja a pessoa que toque, minimamente entenda, né, o todo, para poder acompanhar, saber o que está rolando. No começo, né, a gente faz tudo, a gente é equipe, né, mas depois a gente vai crescendo e vai entendendo a importância de ter time, equipe, para poder crescer de maneira estruturada. Não é isso, Amanda? Com certeza. Eu cometi muitos erros financeiros que me deram prejuízos altíssimos. Então, eu deixo aqui algumas dicas para que vocês não caiam nisso. Gente, planejamento financeiro é importante desde o primeiro momento. Tinha até uma pergunta que falava sobre isso, mas já vou adiantar aqui, que se eu pudesse fazer algo diferente, o que eu faria? Começaria com planejamento financeiro, porque isso me fez perder muito dinheiro. Então, o que é o planejador? Porque eu vi o dinheiro ali, vamos gastar, entrou, aí já era.
Não tem isso, gente, porque para a empresa poder continuar crescendo, ela precisa desse reinvestimento. Então, é tirar o seu salário, tirar o seu prolabore e separar a conta pessoa física do jurídico. Parece besteira, mas eu demorei muito para conseguir fazer isso. Outra coisa, precificação. Antes eu vendia muito mais, porque eu achava que venda era o que eu precisava, que era a quantidade de clientes. E não é isso. Você precisa ter um preço que pague suas contas. Porque o que adianta você vender 100 produtos, ou fazer 100 tranças, ou vender 100 lanches, e no final, tudo que entrou, saiu. Se a conta não fecha, não adianta. A gente não pode ser movido só por números, por ego. Ah, tive R$10 de custo, vou vender meu lanche por 20. Não é isso. Onde você está colocando a sua reserva, o salário, o aluguel, o salário do funcionário? Tem que colocar tudo ali. E você consegue aumentar o valor, sim, se você agregar valor. Né? Se tem gente aí vendendo sobrancelha por R$10.000, então tem como a gente agregar valor em qualquer tipo de produto ou serviço. Então, a precificação também é muito importante. E ter estratégias de venda também, né, para poder colocar esse produto ou serviço na rua, né? Não basta só, né, usar a métrica, né, da curtida, porque é meramente vaidade. A gente precisa ter, né, um processo estruturado, comercial, para vender e vender todo dia, né? Porque é isso, a gente tem, né, lá as nossas metas para poder, né, suprir. Então, finanças e gestão comercial andam muito juntas, né, para que a gente consiga alavancar, né? Porque se a gente não vende, aí não é negócio, é trabalho voluntário, é pro bono. Então a gente precisa estar atento a essas estratégias constantemente, né, Amanda? Sim, eu vou até deixar uma indicação aqui, Plane Tavares, que ela vende laces. Ela é uma das primeiras youtubers pretas. Empresa como RH, financeiro, enfim, ter uma pessoa para cada setor, esse é o melhor dos sonhos. E ela me indicou um aplicativo que tem me salvado muito para a parte de gestão financeira, e eu quero compartilhar com vocês, que é chamado Meu Assessor. Gente, muito bom. Você coloca no WhatsApp todas as entradas e todas as saídas, e aí você consegue ter um norte, ter um gráfico que te mostra tudo sobre, e tem me ajudado muito, porque no dia a dia eu já tentei agenda, bloco de notas, planilha de Excel. Às vezes falar bonito, falar, a regrinha é lindo, mas eu gosto da prática, porque foi a prática que me fez chegar onde eu cheguei com a minha marca. Então eu sou muito da prática, e o que tem me ajudado nessa parte de gestão financeira é esse aplicativo Meu Assessor, que na verdade não é um aplicativo, é um WhatsApp. Você manda lá para ele. E ele vai te lembrar de tudo, ele vai te fazer gráficos de tudo, que às vezes a gente não está com dinheiro ali para contratar alguém para cuidar do financeiro. Então, é uma forma mais simples que a gente tem ali de poder colocar. E na parte de gestão comercial, eu faço planejamento. Eu vou compartilhar uma parte do meu planejamento que eu faço com a minha marca, para eu poder bater meta. Eu coloco o quanto que eu tenho que faturar no mês. Parece simples, mas às vezes a gente não faz isso. Eu preciso faturar 30 mil no mês. Eu vejo quantos dias eu vou trabalhar. Vamos supor, 30... A gente que é empreendedora geralmente trabalha todos os dias, né? Então, vamos supor, 30 mil, 30 dias. Não é o certo, porque a gente precisa ter qualidade de vida. Então, eu coloco a meta por dia. E dentro dessa meta, eu crio um cronograma. Então, eu posto todos os dias. Não importa se está frio, se está calor, se eu estou com... Não importa. Eu tiro um dia da minha semana, eu gravo os conteúdos da semana. Amanda, mas sei o quê? Não importa, vai gravar, vai fazer. Vai desligar o celular, os aplicativos, vai focar só nisso. Eu separo 2 horas do meu dia. E eu já tenho vídeos para a semana inteira. Eu duvido você não bater meta, não encher sua agenda, se você colocar a sua cara ali para vender. Vende, gente. Foi isso que mudou para mim. Tá? Então, eu faço esse cronograma, e aí eu tenho os dias certos. Cada dia da semana eu escolho um tema. Né? E aí já é muita coisa, não dá pra... Mas se alguém tiver alguma dúvida na hora de perguntar, pode perguntar. Mas eu coloco cada dia um tema, então eu faço como se fosse uma novela de televisão. Porque na TV não tem, tal dia é o jornal, novela da manhã, novela da tarde. Eu faço esse exercício. Então, cada dia eu já sei o tema. Então, quando eu vou gravar, eu já estou com todos os temas. E aí eu gravo e posto. E pelo menos em 3 redes sociais. Você vai bater, tenho certeza. A importância da frequência e dessa organização, né? A gente tem importantíssimo, né, para essa organização. Vou fazer um bate-volta aqui, enquanto em meio às perguntas que a gente tinha pré-definidas. Não sei se alguém já tem alguma pergunta, alguma curiosidade para a Amanda, para a gente... Opa, já temos ali, se puderem me ajudar com... Boa. Então, primeiro aqui a colega da frente, depois ali.
Diga seu nome e a sua pergunta. Bom dia, eu sou a Graciele. Eu não entendi o nome do aplicativo. Ah, tá. Meu assessor. Meu assessor. Tá bom, Assessor. obrigada, Elis. Cara, muito bom. Depois que eu descobri isso, e a Irlene Tavares, que também fatura milhões, está usando também. Então, assim, muito bom. Boa, a gente tem mais uma pergunta aqui? É a mesma, tá? Mais uma ali. Bom dia. Eu acompanho muito a Amanda e eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem é de fazer essas postagens, né? Então, eu já vi a Amanda rindo com a família dela, eu já vi a Amanda chorando com a bebê doente e fazendo a postagem. Assim, da onde a gente tira essa inspiração toda, Amanda, para poder postar o nosso dia a dia, o nosso conteúdo? Porque a gente sempre acha que a nossa vida é meio sem graça, né? Que ninguém vai ter muito interesse em saber. Como que é isso? Gente, isso é uma crença também nossa. As pessoas gostam de ver as coisas. E eu comecei a me comunicar, a me conectar mais com o meu público depois que eu comecei a mostrar minhas fragilidades. Ah, vão falar de mim? Vão falar? Eu já falo mesmo. Deixa eu falar. Se estiver falando, entrando dinheiro na sua conta, por que você vai se preocupar? Então, é não se importar com o julgamento, tá? E isso demorou, viu, Paty, para acontecer para mim. Sabe o que eu fazia? Eu gravava e não me assistia. Gravava e pá, posta, acabou. Ah, o que vão achar de mim? Não importa o que vão achar de você. Importa o que você está fazendo pelo seu negócio, por você, tá? Então, tente se importar menos com o que as pessoas vão pensar de você. E outra, não precisa ficar esperando o melhor momento. Ah, eu não tenho o melhor celular, eu não tenho ninguém para editar para mim. Isso é tudo desculpa. Gente, hoje tem várias plataformas aí que você consegue até coisas muito tranquilas para conseguir fazer. E essa força vem da minha vontade de vencer. Vem da minha vontade de fazer o que os meus pais não conseguiram fazer por mim, sabe? Eu quero fazer para as minhas filhas, eu quero deixar a herança para elas. Então, hoje, quando eu penso, não vou fazer, eu penso no meu porquê. E todo mundo aqui tem um porquê. Por quem você jamais desistiria? Tenta pensar assim, por quem você... um exemplo, se está numa ponte, você está passando uma ponte, caiu o seu celular, você vai falar, vou me arriscar? Vou arriscar minha vida para pegar um celular? Deixa. Por quem você se jogaria sem pensar duas vezes ali para poder resgatar? Às vezes é a mãe, pai, avó, filhos. E toda vez que eu me sinto frágil, que eu falo, não vai dar, não é para mim, eu não sei se eu vou aguentar, eu penso no meu porquê. E eu me sinto muito mais forte, eu falo, não, eu tenho um propósito e eu vou seguir. É interessante a pessoa criar sempre voltado para o próprio nicho, ou, sei lá, não, eu tenho, que nem no meu caso, que eu trabalho com eventos. Então, de repente, fazer parcerias e tal, e divulgar também esses parceiros.